O cristianismo ele pega a morte das pessoas, o cristianismo ele pega a eugenia, matar a criança. Prega. É isso que prega. Então você não sabe o que é, porque esse é o eu abro a próprio Bíblia para você e mostro todos os mandamentos. Eu mostro como Deus manda matar os amalequitas, toda criança de colo. A igreja ela defendia a própria escravidão. Os governos, os portugueses não eram cristãos? Você tá rindo por quê? Se os portugueses eram cristãos? E a sua forma de viver é a melhor escolha? Bom, só para começar, ele já fez um exorcismo em latim em mim, uma outra vez. Pelo visto não funcionou. Será que vai ter a próxima? Mas, por favor, pode começar. Bom, como eu tinha dito no momento em que eu me candidatei para participar aqui, o fato dessa forma cristã de se viver ser a superior, ser a melhor forma de se viver, ela é uma coisa que foi mostrada através de fatos históricos. A história se mostrou assim. Se nós compararmos os momentos da cristandade, os momentos onde se viveu o cristianismo com os outros momentos onde não se tinha as concepções éticas e morais que o cristianismo trouxe para a sociedade e que você defende, você vai ver uma disparidade total. Porque antes do cristianismo nós víamos coisas horrorosas como a barbárie, né, a eugenia, nós vimos coisas terríveis que essas coisas elas foram, através do cristianismo, extinguidas da sociedade em certo aspecto ou foram completamente rechaçadas, coisas que antes eram tidas como normal. Bom, eu compreendo a sua fala, mas a verdade é que empiricamente, historicamente, a gente se prova o contrário, né? Primeiro porque o cristianismo, ele também já foi uma barbárie, né? A gente teve aí 1000 anos da Idade Média, que filosoficamente a gente chama de Idade das Trevas, porque não podia existir nenhum tipo de pensamento que fosse divergente da igreja, porque até os próprios cristãos eles tinham medo da igreja, porque eles eram condenados como hereges, só por descobertas científicas. Para você ter uma ideia, no ano 800, o islamismo era considerado a religião do amor, embora hoje ela seja uma religião radical, né? Só um instantinho, só para eu concluir. E o que acontece? Hoje, os países que têm o maior IDH do mundo, que têm a maior condição de felicidade, são os países considerados seculares, onde as pessoas declaram a sua maioria como não religiosas ou ateias. E existem países que são religiosos e que não são cristãos, que são extremamente muito mais morais, como é o caso dos países asiáticos, né, o próprio Japão e outros que têm uma ideia de comunidade muito maior, uma ideia cultural muito maior e que nunca sequer na história passaram perto do cristianismo. Então essa ideia de que o cristianismo que trouxe moralidade, que trouxe uma limpeza no mundo, ela é epistemologicamente e historicamente errada. Certo. Só para pontuar uma coisa que você disse, você falou do herege. O que é o herege? Você sabe definir O isso? herege é alguém que vai contra as doutrinas da igreja. Só que é isso que era condicionado como herege pelo cristianismo. Não, o herege ele é a pessoa batizada que se desvia da fé católica, ou seja, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é cristã, sim, e ela se desvia disso. Então, quando a gente vai falar de muçulmanos, quando a gente vai falar de pagãos, que é o que eu estou tratando aqui, eu estou tratando da antiguidade, entendeu? Sim. Não se trata de heresia. Então, usar isso como argumento. Não. Então, vamos lá. Isso demonstra. Então, peraí. Vamos lá. Historicamente, Galileu Galilei, ele era cristão? Bom, como eu ia dizendo, o que a gente falou em questão ao herege, eu estou dizendo em questão à antiguidade, a questão ao paganismo. Você pode dizer que o modo de viver pagão era superior ao cristão? Você acha, por exemplo, que os índios que praticavam antropofagia, os índios canibais aqui, por exemplo, os goitacazes no Rio de Janeiro, que faziam rituais sinistros, maquiavélicos com o corpo, as pessoas mortas, você acha que isso, por exemplo, é uma coisa que o modo de viver desses índios, ele seria uma coisa que o cristianismo, o catolicismo não seria uma coisa superior a ele? Sim, eu não estou dizendo que não existiam modos piores de viver, mas eu estou dizendo que hoje se mostra que métodos seculares e outras nações que nunca foram cristãs vivem até melhor que em países cristãos. Mas, por exemplo, como a pergunta ela é pessoal, por que o meu modo de viver é melhor? Porque, por exemplo, o próprio Kant, que era um filósofo cristão do século XVIII, ele dizia que a moralidade ela não pode depender de Deus. Ela tem que depender das próprias decisões pessoais. Por quê? Porque senão você é só um interesseiro. Ou você está querendo o benefício do céu, ou você tem o medo do inferno. Eu não acredito nem em céu nem em inferno. Então por que eu sou bom? Porque eu escolhi ser bom. Entende? Por que eu atuo há 20 anos como voluntariado, em associações anti-pedofilia, fui patrono de um orfanato há 10 anos. Por quê? Porque eu quero o céu? Não acredito em céu, não tenho medo do inferno. Por quê? Porque eu acredito de verdade que as minhas boas ações elas podem refletir em outras pessoas e que isso pode fazer bem para a sociedade, independente de uma divindade. Então, o que você está fazendo...
O que você está fazendo é herdar uma pauta cristã. Porque antes da parábola do bom samaritano, antes da ética cristã vir à tona, daquele amor ao próximo que o cristianismo vai trazer, esse tipo de coisa, por exemplo, não existia. Você não via orfanatos, por exemplo. Você via, pelo contrário, você via de diversas civilizações pagãs, onde, tribos pagãs, né, que eles pregavam que caso uma pessoa, uma criancinha, ela nascesse deficiente, então essa pessoa, essa criança, ela podia ser morta. Não, mas, cara, você é uma visão... Ainda que você seja ateu, você está seguindo um princípio cristão. Então, mas olha só, você tem que entender que esses próprios princípios que você prega do cristianismo, eles foram herdados de culturas pré-cristãs. O cristianismo ele tem 2000 anos só. E você quer dizer, então, que ninguém antes do cristianismo não existiam boas sociedades. A gente teve os sumérios, teve os babilônicos, teve os persas, teve os egípcios, os próprios judeus. Então, nunca existiu bondade na terra antes do cristianismo. O próprio cristianismo ele é resultado de um aculturamento de inúmeras outras religiões e culturas que vão gerar, com a evolução da sociedade, no que a gente considera que é ética e moral para a convivência. Então, eu não estou dizendo isso. Mas foi o que você disse. Não. Esses povos bons que fizeram coisas boas, eles viviam segundo uma retidão ética, porque eles dentro deles... Fora do cristianismo. Eles dentro deles possuíam um conhecimento de que havia o bem e de que havia o mal, entendeu? Por uma questão ética. Agora, qual que é a diferença do cristianismo? O cristianismo ele vai universalizar isso. O cristianismo ele vai dominar o mundo. O cristianismo ele vai trazer aquilo que era exclusivo de certas tribos que tinham essa concepção de fazer realmente a caridade com o próximo, ele vai universalizar isso. Ele vai mudar a Europa, ele vai mudar as Américas. Tudo ele bem, vai acabar Alberto, com aí ele vai mudar, humanos. aí ele vai fazer a colonização, vai matar os índios, vai obrigar a fazer... Então, que moral, que ética é essa? E depois, isso epistemologicamente, de novo, é errado o que você falou, porque só 1/4 da população mundial é cristã. O que quer dizer que os outros 3/4 são todos antiéticos, são todos barbáries, são todos... Muito pelo contrário, os países que têm maior condição moral, os que têm maior IDH do mundo, são países seculares, ou países que não são cristãos, como eu citei, o caso do Japão, da Suécia, Dinamarca, onde a maioria se declara não religiosa ou ateu. E os países onde tem maior guerra e onde tem maiores barbáries são países cristãos ou religiosos, como a gente está vendo agora aí. Sim, certo. Vamos fazer um exercício de reflexão. Vamos imaginar que o cristianismo nunca tivesse chegado ao mundo. O cristianismo ele acabou com os impérios barbáricos. Ele acabou com esses grandes E ele impôs reinos. outra barbárie. As cruzadas foram O outras. cristianismo ele pega a morte das pessoas, o cristianismo ele pega a eugenia, Prega, matar a criança. prega. É isso que prega. Então você não Abre sabe a o que é, Bíblia, porque esses são eu os abro a próprios Bíblia para você e mandamentos. mostro todos Esses os próprios mandamentos. mandamentos. Eu mostro Não tem como nada. Deus manda matar os amalequitas, toda criança de colo. Depois Jesus dizendo assim que ele não veio, ele veio para trazer a espada e ele veio para completar a lei. Eu posso abrir a Bíblia e mostrar inúmeros exemplos. Eu posso abrir Apocalipse e mostrar exemplos para você de começo ao fim, Sim, você Jesus pode e abrir Deus a Bíblia para matando. poder falar isso, mas você não tem autoridade nenhuma para poder interpretar isso e para poder dizer o que isso significa Então no quem tem? no Vocês têm conceito 40 cristão. mil religiões diferentes cristãs. Qual que está certo, então? A religião- São 40 mil divergências dentro do próprio cristianismo. A religião Qual que tem fundada o por Espírito nosso- Santo que está certo? Só Só a sua. Só existe uma igreja que Jesus Cristo fundou. E as outras são ramificações, são coisas que vão se deturpando e desvios dessa única religião, que é a Santa Igreja Católica. Eu entendo que a gente está caminhando para um não consenso, só que a gente tem possíveis 2 minutos para essa tentativa, tá? Eu vou ler o que está ficando para mim da leitura de cada um. Alberto, a história prova que a vida cristã é a melhor. Chileno, a moral depende de si, ainda mais quando se escolhe ser bom. E a história prova que ele está errado. Aí vou dar um espaço para vocês ainda em 1 minuto e 20 para buscar um consenso, se possível. Chileno, quando você falou que a moral ela depende de si, a gente tem um amigo ali que queria participar, aquele outro também, que eles falaram, eu vivo a minha vida como eu quiser, eu não tenho ninguém para colocar regras sobre mim, e eu faço o que eu bem entender, se eu achar uma coisa certa, se eu achar uma coisa errada, tudo bem. Agora, tudo bem, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa dessa e dizer, eu acho que para mim um bem é você estuprar uma pessoa. Mas é para isso Um que bem é existe você a estuprar lei, uma criança. Alberto. Mas olha só, o cara viver como quiser, dentro de regras éticas e morais que são estabelecidas pela própria lei. Mas E quem essa define lei ela é essas regras estabelecida... éticas e morais? Olha, o governo, para isso que a gente tem, a gente vota em polícia, por isso que a gente tem Constituição. Então a moral ela emana do governo. Se o governo ele diz que certa coisa é certa e certa coisa é errada, então o governo, tudo bem. E os governos pagãos que diziam que ia abortar, que diziam que fazer eugenia, matar criança, Por esse tipo de isso, coisa que, era uma coisa como correta. teve vários governos cristãos que já fizeram isso. Abortaram, mataram criança? Por isso que Mas a gente... me cita um governo cristão que Por citou isso... A igreja ela defendia a própria escravidão. Os governos... Ué, os portugueses não eram cristãos?
Você está rindo por quê? Se os portugueses eram cristãos e a própria Bíblia defende a escravidão, os espanhóis não eram cristãos. Quem fez a escravidão moderna foram os próprios cristãos. E é o que acontece. Por deliberações da própria sociedade e pressão das pessoas que eram realmente éticas, que a escravidão deixou de existir. Então, o fato de você rir, isso mostra desconhecimento histórico seu. Você sabe por que não botaram os padres para fora? Perdão. A gente estourou o tempo e não conseguimos encontrar um consenso. Mas foi um bom debate.